Tudo bem. Maravilha. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pela presença de todos vocês nesse webinar que a gente organizou. Estou vendo que já entrou bastante gente já. Vou me apresentar daqui a pouco, mas a ideia é que a gente fale hoje sobre as quatro principais soluções da GE, né, relacionadas à operação, que são os SCADAs e o Operations Hub também, e gerenciamento de dados, que é o Historia. Nós já fizemos esse evento ano passado, focando até nas versões 2023, um pouco para trás, né, que foi a primeira edição que a gente fez do evento. Então, essa versão vai ser muito mais direcionada às novidades da suíte 2024 da GE, tá? Eu vou me apresentar aqui rapidamente, até abrir a minha câmera aqui, não que seja algo necessariamente bom. Eu sou o Rafael, eu sou pré-vendas aqui na Aquarius. Eu ajudo o time comercial a fazer uma venda mais técnica, né? Eu auxilio tecnicamente, então, no processo de venda, ajudar a criar arquiteturas, ajudar a decidir licenças, decidir as melhores soluções. Em fevereiro eu já vou fazer 7 anos de empresa. Comecei na área técnica, comecei até dando suporte técnico, depois eu fui para projetos. Atuei principalmente em projetos voltados à logística de combustíveis, né? E hoje eu estou finalizando um MBA de automação industrial na Poli, né, na Escola Politécnica da USP. Eu vou desligar minha câmera aqui, só por segurança aqui, para não dar muita interferência. O que nós vamos falar hoje, né? Primeiro, eu vou falar de uma nova opção de licenciamento que a GE e a Aquarius está oferecendo, tá? Como alternativa às licenças perpétuas. Vou falar das novidades da versão mais recente do iFix, do Simplicity, né, os dois SCADAs, do Historian e do Operations Hub. E, no fim, eu vou comentar, todos que ficarem aí, né, que estiverem presentes, a gente pode falar sobre um treinamento gratuito, né, para melhores práticas na hora de fazer o upgrade da aplicação. Caso você tem o iFix 5.8, 6.0, estou inseguro, preciso de uma luz aqui da Aquarius para saber as melhores práticas, o que eu tenho que tomar de cuidado na hora de fazer a atualização. Então, eu vou falar sobre esse treinamento no final, tá bom? E vamos começar, então. O primeiro tópico é sobre esse novo modelo de licenciamento que a GE está oferecendo para alguns produtos, chamado Term Licensing. Tá? É uma nova modalidade que é uma alternativa à licença perpétua. O que ela é? Vocês podem adquirir uma licença por até 5 anos, vocês têm a opção lá de 1, 2, 3, 4 e 5 anos, tá? Pelo menos era o que estava planejado. Com todo o suporte e atualização garantidos dentro desse período. Então, se eu adquirir uma licença por 3 anos, eu vou ter o suporte por esses 3 anos e o direito à atualização também. Bom? E aí a principal diferença é que, em relação à licença perpétua, que essa licença tem validade. Então, apesar de ter todo esse suporte, atualização durante esse período, chegou no final do prazo, desses 5 anos, por exemplo, a licença ela expira, tá? E ela vai precisar ser renovada. Rafael, mas já existe o Acceleration Plan, que é o antigo Global Care, né? Qual que é a diferença? O Acceleration Plan, a gente trabalha em cima de... acho que vai existir um modelo para esse Term License também, até porque está meio que tudo junto, mas o Acceleration Plan, a gente trabalha em cima de licenças perpétuas. São licenças que não têm prazo de validade, e o Acceleration Plan, ele garante a atualização e suporte durante o período vigente dele, tá? No Term License, é meio que tudo junto ali, né? A validade da licença e esse período de suporte e atualização são o mesmo prazo, ok? E, poxa, mas eu quero continuar com a minha licença perpétua aqui, fazer upgrade do iFix, do Historia e continuar com minha licença perpétua. Beleza, tá? Isso aqui é só mais uma opção mais barata, né? Um pouco mais competitiva
para aquisição da ferramenta, né? Você não fica, vamos dizer, amarrado com a licença para sempre, né? Você pode adquirir ela por um período limitado. E vamos começar falando aí do nosso carro-chefe, que é o iFix 2024, falar das novidades dele. Eu sempre mostro esse slide para dar essa noção de quanto, né, de recurso foi sendo adicionado ao longo do tempo e para dar uma noção da idade, né, das versões mais antigas. Muita gente ainda usa 5.8, 5.9, que tem literalmente uma década de idade, né? E além de questões de segurança, né, todo esse cuidado que a gente tem que ter com a segurança e com o ciclo de vida do produto em si, tem o fato do fabricante, no caso a GE, dela não dar suporte no sentido de fazer patch de segurança, correção de bugs, tornar compatível com o sistema operacional novo para as versões mais antigas. Fora a grande quantidade de novidades que vai sendo adicionada ao longo do tempo. Novos protocolos, novas funcionalidades, compatibilidade com Windows novo, segurança e por aí vai, tá? A partir da versão 2022, a GE começou a nomear as versões dela, dos softwares dela, de acordo com o ano que elas são lançadas. Porque antes era difícil, né? Poxa, como que eu sei que o iFix 6.0 ele é mais velho ou mais antigo do que o Historian 7.0, né? O Historian 7.0 é mais antigo. Então, eles colocaram, né, essa nova nomenclatura para dar essa noção, essa linearidade, né, das versões lançadas, e eles estão lançando uma versão nova a cada ano. Tá? Então, ano que vem vai ter as versões 2025 dos softwares. Isso vale para tudo quanto é produto, tá, pessoal? Essa linha do tempo aí vocês vão ver repetidamente aqui. Em relação ao iFix, né, no quesito arquitetura, acho que muita gente está acostumada a trabalhar com par redundante de servidores. Basicamente, é um recurso que o iFix fornece para garantir alta disponibilidade da aplicação. E é uma redundância a quente, uma redundância hot standby. Que, basicamente, o servidor secundário, que é o standby, ele já está quente, ele já está aquecido. Para se uma eventual falha da máquina ou da aplicação, esse cara estiver indisponível, o escada primário estiver indisponível, o secundário assume a operação e isso fica transparente para os operadores, tá? E existem várias formas da gente disponibilizar a informação que está aqui nos escadas, né, que está aqui na base de dados dos escadas, para a operação. Então, eu posso instalar um cliente numa máquina física mesmo, que a gente chama de cliente convencional, ou cliente gordo, né, thick client. Posso usar terminal server, posso usar clientes web, posso colocar a tela, disponibilizar a tela do iFix num aplicativo, numa aplicação web, para o cara acessar de um tablet, por exemplo. E também comunicar com outros sistemas, como historiadores, bancos de dados relacionais, sistemas de gestão de alarmes e tudo mais, tá? Eu não vou focar tanto no Technicase aqui, pessoal, não vou ficar detalhando tudo isso aqui, mas é só para todo mundo que está aqui ter essa noção do quanto de coisa que dá para fazer, né? Porque no dia a dia a gente acostuma com aquilo que está ali e acabou. Então é só para vocês terem essa noção da flexibilidade de arquitetura do iFix, embora o foco seja as novidades mesmo, tá? A primeira grande novidade, meus amigos, é uma ferramenta que já vai junto com a suite Proficy, seja iFix, seja Historian, Simplicity ou Operations Hub, que é uma ferramenta baseada em web que permite fazer a manutenção, né, o gerenciamento e a implementação centralizada das aplicações GE. Eu já vou entrar no detalhe mais um pouco, tá? Já vou mostrar a aplicação para vocês. Mas a GE está com esse discurso de centralização, tanto do gerenciamento dos projetos das aplicações da GE, quanto da operação, muito forte, esse discurso de centralização, tá? De segurança, de tudo que rege o funcionamento aí das aplicações GE. Então, a ideia deles é trazer uma plataforma que eu consiga administrar as minhas múltiplas estações do iFix, as minhas múltiplas estações do Historian e outras aplicações a partir do mesmo lugar, que é o Configuration Hub. Esse nome é o Hub, né, de configurações, é justamente isso, você prover toda a manutenção das suas aplicações do mesmo lugar. Então, só antes da gente ir para as novidades, para quem ainda não conhece esse recurso,
É isso aqui, ó. É uma ferramenta baseada em web que já é gratuita, né? Já vai embarcada aí com as soluções GE, onde eu consigo, a partir de uma página web, vocês estão vendo que eu estou aqui no Edge, gerenciar os meus projetos do iFix. Então, consigo mexer na base de dados, exportar para CSV, mudar uma tag, uma propriedade de uma tag, um endereçamento, criar um sistema de modelos que eu já vou mostrar para vocês, mudar todas aquelas coisas que eu fazia no SCU e naquelas aplicações distribuídas do iFix, eu consigo fazer agora através dessa ferramenta. Ah, Rafael, mas eu gosto do Database Manager, eu sou um cara, fiquei 15 anos mexendo com iFix, quero continuar mexendo nas ferramentas antigas. Tudo bem, ainda existem, tá? Mas tem uma série de vantagens você usar uma ferramenta web como fácil acesso, não precisar entrar na máquina onde a aplicação está instalada para mexer, e uma série de coisas, ok? E quais são as novidades da versão nova do iFix em relação ao Configuration Hub? Agora eu consigo administrar as minhas licenças por aqui. Não sei, deve ter alguém aqui que tem múltiplos servidores de licença da GE. Né? Tem uma máquina virtual, tem outra máquina virtual. Ao invés de eu ir máquina a máquina para gerenciar essas licenças, eu consigo fazer tudo a partir dessa ferramenta aqui, ó, dessa interface baseada em web, que é o Configuration Hub. Eu tenho aqui essa parte de licenças, aí eu consigo adicionar múltiplos servidores de licença a essa plataforma aqui para eu gerenciar tudo de maneira centralizada também. Tá? Então tem aqui esse servidor de licenças local. Se eu quisesse colocar mais um servidor, eu colocaria aqui e conseguiria fazer todas as operações, inclusive ativação offline de licenças, geração de um arquivo de resposta, tudo por aqui. Ok? Aí eu consigo também, para quem já mexeu com Configuration Hub, antes era um pouco chato gerenciar os plugins, que são basicamente os tentáculos aqui do Configuration Hub que apontam para as diferentes aplicações, né? Então, se eu tenho 5 servidores do iFix na minha planta, eu vou conectar 5 plugins aqui do iFix, né, nesse Configuration Hub aqui. Gerenciar esses caras, adicionar ou remover essas aplicações conectadas, antes era um pouco engessado. Você tinha que ir em arquivo, tinha que editar lá. Agora eles fizeram uma ferramenta que torna esse gerenciamento desses plugins de uma maneira muito mais fácil. Então eu venho aqui simplesmente no Node Manager, eu quero adicionar uma nova aplicação aqui que eu acabei de instalar do iFix. Eu venho aqui, aponto qual que é o IP, qual que é o nome, falo a porta, faço um teste de conexão e já adiciono aqui. Eu posso mudar os nomes desses caras aqui também, ver detalhes como certificado, licença do próprio plugin e tudo mais. Então é isso, o gerenciamento desses plugins está muito mais fácil. Você consegue adicionar, remover, renomear os plugins e visualizar os detalhes como eu acabei de mostrar. O processo de instalação também está ainda mais simples. A versão 2023 já trouxe isso, mas na 2024 tem algumas melhorias. Basicamente é um pacotão, um ISO, que vai junto o iFix, o IGS, Productivity Tools, os adins do iFix, Story, Operation Hub, o próprio MQTT Client, para você instalar tudo num processo só e a partir de um único arquivo. Não precisa baixar vários e ficar reiniciando a máquina várias vezes. Isso reduz o tempo de instalação e o esforço para fazer isso. E nessa versão nova, vai os toolkits do iFix. Não sei se tem alguém aqui que usou os toolkits do iFix, o STK, o EDA, para mexer na base de dados, o BTK, mas ele já vai junto aí também no instalador, tá? Não é um instalador à parte mais. A parte de registrar, a etapa de registro do plugin do Configuration Hub também está mais fácil, isso tanto para iFix quanto Story, Simplicity. Ao invés da gente registrar o iFix no Configuration Hub a partir do Workspace, numa etapa separada, ele já permite fazer isso já na instalação, que simplifica também o processo, fica mais prático, tá? Então, o processo é feito dentro do instalador do iFix e isso aumenta a agilidade da instalação. Melhorou a performance de alarmes também. Então, a GE ela otimizou o tamanho das mensagens que trafegam
mensagens de alarme, né, que trafegam entre um servidor e um cliente, por exemplo, e até dentro da própria aplicação, para aumentar o desempenho na geração de alarmes. Então, tem mais alarmes num único packet, numa única mensagem, até metade do tempo agora para distribuir os alarmes em avalanches. Tem ferramentas melhores de diagnóstico também. Aproveitamento de CPU também está melhorado por conta disso. E aí, naqueles cenários onde o Workspace está iniciando com um monte de alarme na fila, por conta dessa otimização de desempenho, o início do Workspace está até 80% mais rápido. Tá? E aqui, basicamente, é um gráfico mostrando essa diferença na otimização dos alarmes que a GE fez. Né? Aqui, nessa linha meio laranja, aqui, meio rosa, tem o iFix 2023 com 100 clients. E aqui uma relação entre o número de alarmes gerados, aqui de 1.000 a 10.000, e o tempo necessário para mostrar esses caras aí em segundos. Ou seja, no iFix 23, que é essa linha aqui, com 10.000 alarmes gerados, ele me demorava 600 segundos, basicamente 10 minutos praticamente, né, aqui no gráfico aqui. E isso ocasionava travamento da aplicação. Se a máquina já era um pouco mais antiga, principalmente, né, em versões mais antigas, também era um pesadelo. E eles foram melhorando isso. Essa linha aqui foi só otimizando a configuração do SAC, né, que é o serviço de varredura, alarme e controle do iFix. E eles foram otimizando até chegar nessa linha verde aqui. Isso aqui para 100 clientes, tá, pessoal? Nessa versão final aqui, que é essa verde, para gerar 10.000 alarmes, foi reduzido de 600 para 120 segundos para 100 clients. Tá? Então, aumentou aí 5 vezes a performance. Né? Eu tenho também como aplicar lógica booleana nas áreas de segurança, para quem usa as security areas do iFix. Basicamente, ao invés de eu atribuir várias áreas de segurança a um usuário, porque cada área de segurança tem uma permissão específica de entrar em tela, reconhecer alarmes e tudo mais, escrever em tag também, eu consigo aplicar uma lógica de AND ou OR, né, E ou OU, para o cara conseguir, por exemplo, reconhecer um alarme. Então, eu, Rafael, eu tenho acesso às áreas de segurança A, B, C e D. E aí eu coloquei para uma tag que somente pessoas com acesso à área A ou B podem escrever nessa tag. Então eu posso, né? Agora, uma outra tag, ou para reconhecer um outro alarme, igual eu falei, eu estou na área de segurança A, B, C e D, e para uma outra tag, eu tenho que ter permissão da área C, D e E. Né? O AND, né? O C, D e E. E então não vou conseguir, né? Porque eu não estou incluindo as áreas de segurança nas quais eu pertenço, os grupos de segurança que eu pertenço, não condiz com esse requisito, né? Não atendem. Isso é aplicável à escrita em tags. Eu coloco um data link ali com escrita, mudo o valor dele, ele escreve, né? Se eu tiver permissão. E para reconhecimento de alarmes também, tá? E o resultado disso é que eu não preciso criar 200 áreas de segurança, cada uma com um propósito específico. Fica mais fácil gerenciar essas áreas, né? Eu consigo renomear e tudo mais, fica mais fácil gerenciar essa questão de permissões. Não sei se vocês lembram, mas desde o iFix 6.0 ele tem um recurso de alarme shelving, que é aquele recurso que você, por exemplo, equipamento entra em manutenção, gera um alarme, eu não preciso desse alarme. Eu silencio esse alarme por um determinado tempo, por um limite que eu defino, o alarme é suprimido e depois desse tempo de supressão que eu defini aqui, depois que expira esse tempo, ele volta automaticamente ao sumário de alarmes e a todas as outras coisas, tá? Por que eu estou lembrando desse recurso? Porque agora ele tem um contador de alarmes em shelving, de alarmes que estão temporariamente silenciados, tá? Então eu posso usar esse contador dos alarmes em shelving no Event é do Simplist, o scheduler do iFix,
Nos scripts, posso usar para gerar sirene, para executar uma subrotina específica do VBA, tá bom? E eles também são possível a gente organizar por prioridade, esses caras aqui também, tá? Antes não tinha esses contadores. Tem a versão mais nova do Productivity Tools também. Basicamente, é um conjunto de ferramentas para a gente implementar diversas funcionalidades sem usar código. Por exemplo, um cabeçalho customizável, consigo dar zoom na tela, fazer com que objetos apareçam depois de um determinado nível de zoom, para não ficar poluindo a minha tela. Notas do operador, como esse cara aqui, ó, né? O operador quer colocar uma nota em cima de um alarme que foi gerado numa tag. Ele vem aqui e fica historiado quem que fez a nota, não dá para modificar depois. E, entre outras coisas, né, o novo sumário de alarmes, eventos, arranjo de telas. Se eu tiver um telão e quiser distribuir 4 telas em 4 telas, né, no mesmo monitor eu consigo. Então isso já existia, mas foi atualizado para, né, na versão nova e já é incluso com a ferramenta, tá, pessoal? Os que usavam em versões antigas, a 5.8, a 5.9, eram pagas, né? Essa ferramenta era paga, hoje ela já vai inclusa com o iFix. Tem o Configuration Hub 24, eu devia ter colocado isso antes, né? Mas não importa. Então, aquela interface web que eu falei para gerenciar e configurar os projetos. Tem a questão do desenvolvimento concorrente também, que é uma vantagem de você usar essa ferramenta, né? Eu estou editando a base de dados junto com outro colega no Database Manager, que é o antigo. Se você salvasse e o outro continuasse modificando, quando o segundo salvasse, ele ia sobrescrever as alterações do primeiro, né? Aqui eu não tenho mais esse problema. Tenho como estruturar também as minhas tags em uma árvore de ativos, em uma hierarquia de ativos. Então, basicamente, ao invés de eu ter aquela listona de tags, eu tenho agora as minhas tags organizadas como se fossem pastinhas mesmo, né? Em pastas do Windows. Então, eu tenho aqui o meu equipamento, enfim, né, o meu ativo que eu quero, que eu tenho as minhas tags, o meu tanque 3, que tem essas tags aqui, estado, nível e temperatura, que está dentro da área de tanque zoom, que está dentro do terminal A. Isso aparece na sintaxe também aqui do construtor de expressões. Isso já tinha desde a última versão, mas é só para vocês saberem que tem, né, um recurso que o pessoal costuma dar um feedback positivo. Um recurso novo desse cara, né, do Configuration Hub, é a possibilidade da gente fazer a implementação distribuída de alterações no projeto do iFix. Por exemplo, eu tenho uma estação de engenharia. Essa que vocês estão vendo aqui é uma estação de engenharia, né? E aí eu homologuei ali a minha tela, por exemplo, ou uma mudança num dínamo, e eu preciso distribuir isso. Eu preciso replicar essa alteração para as minhas múltiplas outras estações do iFix de produção. Antes, o que eu tinha que fazer? Ou eu tinha que mapear a tela, só que você acabava com o desempenho da tela, né? Mapear tudo para um lugar só. Ou eu tinha que clicar e arrastar e aquele trabalhão todo, né? Que são muitas estações. Agora eu consigo, a partir de um único lugar, que é o Configuration Hub, falar, olha, essa nova tela da estação de engenharia que eu acabei de modificar, eu quero que você distribua para as minhas múltiplas estações. E ele permite fazer isso. Tá? Eu consigo fazer isso a partir daqui do próprio Configuration Hub mesmo. Bom, eu tenho aqui então o meu projeto, venho aqui em Deployment, e eu falo, olha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu quero distribuir essa tela que eu acabei de mudar, ou essas várias telas aqui, eu posso selecionar quais eu quero, quais eu não quero. Esses TGDs, né, esses tag groups, esses schedules, essas configurações de alarme, segurança, de rede, SQL, a múltiplas estações. E eu faço esse deploy, né, essa implementação distribuída dos meus arquivos de projeto, tanto telas quanto configurações, TGDs e tudo mais, como vocês estão vendo, tá? Então é isso. Ao invés de ficar transportando arquivo para lá e para cá, eu faço tudo numa pancada só. Tem o MQTT Client também, o iFix ele é compatível com o protocolo MQTT, né? Para quem não conhece, é um protocolo bem levinho que está começando a ser bastante utilizado por
No contexto IoT, mas até antes disso já começou a ser usado, né? Um protocolo feito lá nos anos 90. E como ele pega muito leve na rede, ele usa muito pouca largura de banda, e está tendo essa demanda por comunicação distribuída, né? Um menor uso de rede, pela quantidade de equipamentos principalmente, o MQTT ele cai como uma luva, né? Então o iFix ele é compatível com esse cara aí também, suporta o MQTT desde a versão 3.1 até a versão 5. O payload, né, que é o tipo da mensagem, pode ser o convencional, que é o JSON, ou o Spark Plug B, que ele já é mais otimizado para aplicações industriais. Se você faz, né, para os que usam já, se você faz a inscrição num broker, num tópico de um broker, ele já cria as tags dentro do iFix. E dá para conectar múltiplos brokers, né? Que, para quem não conhece, é como se fosse entre aspas, o servidor, né? Grosso modo, é o servidor MQTT. Tem melhorias na ferramenta também de backup e restauração de projetos. Então, eu consigo, antes, né, com essa ferramenta aqui, principalmente o pessoal que faz esse tipo de serviço de migração, antes eu não conseguia restaurar um projeto numa versão mais nova da que foi feito o backup. Então, antes, se eu fazia o backup da 5.8, eu só conseguia restaurar da 5.8. Hoje não tem mais esse problema. Essa ferramenta aqui, se já aconteceu várias vezes, né, o cliente mandar a aplicação para eu analisar, tá na 5.1, tá na 5.5, manda o FBK aí. Aí eu consigo abrir já na 24 utilizando essa ferramenta. Eu consigo fazer a migração aqui através dessa ferramenta, tá? A maioria dos casos dá para fazer. E aí, antes da gente já começando a fazer a transição para o Historian, acho que a maioria aqui sabe, mas não custa reforçar, as licenças de escada, tanto de iFix quanto de Simplicity, elas vão com uma versão gratuita do Historian, que é o Historian Essentials, tá? Não sei se vocês lembram da época do Historian for SCADA, mas a ideia é a mesma, né? É uma versão reduzida do Historian para apoiar o servidor do iFix que está associado a ele. Então, é o Historian mesmo, é o Proxy Historian, tá? Tem todas as capacidades para apoiar a operação ali, para gerar um gráfico, para fazer o playback que eu já vou mostrar ali, voltar com a tela no tempo, gerar um relatório via Excel ADIN, disponibilizar as informações via REST. Ele tem todas a maioria das capacidades de integração, né? Ele tem também vou trabalhar com uma aplicação redundante do iFix. Tem a opção também de coletores redundantes e tudo mais. A única limitação dele é que a quantidade de tags dele é menor do que uma licença perpétua, né, do Standard ou do Enterprise, uma licença paga, melhor dizendo. A quantidade de pontos permanentes, né, a quantidade de pontos que eu posso historiar de forma permanente, ela é proporcional à quantidade de pontos que a sua licença do iFix tem. Tem uma relação lá, não lembro de cabeça, mas se você tem 75 pontos do iFix, você vai ter X pontos do Historian para historiar permanentemente. Se você tem uma licença de 30 mil pontos do iFix ou ilimitada, você vai ter 10x pontos permanentes. Fora que ele tem o buffer rotativo, que é o SCADA buffer, né? Ele, para qualquer um desses, para qualquer quantidade de licenças, de pontos que você tenha na licença do iFix, ele permite historiar até 10 mil tags rotativas, que é aquela que você historia por 200 dias, chega no dia 201, ele sobrescreve do primeiro dia, e assim de forma cíclica. Então a ideia é essa, né? Apoiar localmente a operação e o Historian clássico, né? O HTC, ele foi descontinuado desde a versão, se eu não me engano, na 6.0. Bom, então a arquitetura desse cara, como eu falei, é para ser um historiador local, então eu estou aqui com os meus PLCs, meus dispositivos de controle aqui embaixo, e vários iFix conectados a ele, seja através de um gateway no meio ali, como IGS, ou conexão direta. Em cada um desses caras, como cada licença dá direito a um Historian Essentials, licença de escada dá direito a um Historian Essentials, eu instalo esses caras localmente aqui para dar um apoio à operação, para eu historiar uma quantidade pequena de dados e para eu fazer operações locais. Mas eu preciso de mais pontos, eu preciso historiar mais pontos. Beleza,
então usa um historiador maior, né, um Story Standard ou Enterprise, ou coletando direto aqui das estações, ou mandando do Story Essentials via server to server para esse cara. Então, tem várias formas de fazer. Mas é importante frisar que essa versão Essentials do Historian é para apoiar localmente a operação, não é para ser um historiador central, tá bom? É porque ele é muito pequeno para isso. Um dos recursos que eu posso utilizar, inclusive com essa versão gratuita do Historian, que é o Historian Essentials, é o recurso de Historical Playback, ou, para os usuários de Simplicity, o DGR, que é o Digital Graphical Replay. Basicamente, esse recurso dá a possibilidade da gente voltar com a tela no tempo com dados do Historian. Então, tem uma tela alimentada por dados do Historian aqui, uma tela de processo, e eu uso os controles ali do iFix, inclusive tem um vídeo meu no YouTube mostrando como faz isso, não vou mostrar porque ia tomar um pouco mais de tempo, para voltar com a tela no tempo, para, vamos dizer, rebobinar a tela e ver o que estava acontecendo naquele processo num determinado dia, num determinado mês, bom? Basta ter dados animados com o Historian como fonte de dados, né? O hist.fix, por exemplo. A grande vantagem disso é que eu não preciso criar gráfico, não preciso criar relatório, eu vejo o que estava acontecendo na minha tela ali, como estava acontecendo mesmo ali na minha tela do iFix. Tem configuração para você fazer, por exemplo, repetição, fazer uma repetição mais rápida, a 10 vezes, a 100 vezes a velocidade, mudar o intervalo de tempo e fazer uma repetição cíclica, um monte de coisa, tá? Isso, qualquer versão que você tenha do Historian, falo versão de licença, tá, pessoal? Qualquer versão que vocês tenham do Historian, dá para... inclusive Essentials, dá para aplicar esse recurso. Ah, Rafael, mas o meu iFix tem isso? Ele é nativo do iFix, só que só para as versões 5.9 em diante do iFix, tá? Então, se for uma versão muito antiga, não vai ter. Bom, agora a gente vai falar de um outro SCADA, que ele também é da GE, né? Ele é concorrente do mesmo dono, né? Do iFix, que é o Simplicity. Ah, Rafael, mas eu uso o iFix aqui, qual que é a diferença dele para o Simplicity? Tem algumas diferenças de recurso, né? Coisas que um tem e o outro não tem e vice-versa, tá? São diferenças de médias a pequenas, não são diferenças muito grandes. Mas o Simplicity ele está muito mais difundido em nichos, em aplicações muito fortes para elétrica. Algumas usinas de açúcar e álcool também têm, mas ele é muito mais nichado, né? É um público mais específico que tem esse cara. O iFix ele é muito mais difundido aqui no Brasil, mas a gente dá treinamento, suporte para os dois, né? E para todos os outros produtos. A arquitetura dele é a mesma do iFix. Ele oferece o recurso de redundância hot standby, dá para conectar com outras aplicações, historiadores, bancos de dados, gerenciamento de alarmes. O cliente do iFix é o viewer do Simplicity, né? Mas é um cliente também. Tudo aquilo que eu falei no iFix também se aplica aqui. Tem várias formas da gente usar os clientes do Simplicity para operação. Então pode ser uma máquina convencional, posso usar TS, tem clientes web também, mesma coisa, tá? No quesito arquitetura não muda quase nada. No Simplicity você já tem esses drivers inclusos aqui, tem o cliente APCDA UA, tem esses outros da Onron, da Mitsubishi Modbus, mas geralmente a gente fornece também junto o IGS, né, que é aquele Gateway OPC, que já vai com aquela centena de protocolos, tá? Mas no Simplicity esse cara aqui também, esses caras, né, esses drivers também já vão juntos. Configuration Hub, mesma coisa, né? A possibilidade de você conseguir gerenciar os projetos do Simplicity de forma centralizada. Aí, pessoal, né? Aí começa a entrar as diferenças. O Simplicity ele tem menos recursos ainda no Configuration Hub para essa versão do que o iFix. Ele permite, assim como o iFix, né, você criar tags em massa a partir de um servidor OPC UA ou MQTT, gerenciar algumas conexões, tá? Mas nesse quesito, ainda o iFix ele tem mais recursos no Configuration Hub. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Dá para gerenciar licença de forma centralizada também, mesma coisa. A parte de... Isso aqui não tinha na 2023, até onde eu lembro, né? No iFix já tinha, mas aqui não.
Aquele instaladorzão empacotado agora também é padrão do Simplist, já vai com as outras coisas. A possibilidade de registrar o plugin do Simplist no Configuration Hub, mesma coisa também, durante a instalação. Dá agora para construir as expressões via classes e objetos. Esse conceito de classes e objetos, pessoal, é mais ou menos parecido com aquele que eu estava mostrando no iFix, que é o Model System. É você criar você associar suas tags a ativos, a equipamentos e organizá-los hierarquicamente, como está aparecendo aqui. Uma qualidade ruim aqui, eu devia ter colocado uma melhor, né? Mas o conceito é o mesmo. Então é possível associar uma animação ou texto, uma animação de texto, na verdade, né? A uma classe ou objeto, da mesma forma que o iFix. Então, ao invés dele aparecer aquela expressão zona grandona lá com o nome da tag, ele já aparece com o nome das classes, né? O nome já de forma hierárquica bonitinha ali. Então, reduz o tempo para procurar tags, né? Ao invés de os operadores que já estão acostumados não tem problema em achar naquela listona de tags, mas alguém que não entende, né, ou que está com mais pressa, vai sentir dificuldade. Então, esse cara aqui resolve bastante coisa. Dá para atualizar os projetos a quente em pares redundantes, né? O que ele faz é fazer uma sincronia a quente mesmo, com tudo rodando. Nas alterações que eu faço, por exemplo, no primário, né? Eu faço o meu chaveamento do primário para o secundário, deixo o secundário operando ali para os clientes e faço tudo que eu precisar no primário. E depois ele atualiza a quente essas alterações, não precisa reiniciar o projeto mais. Tá? Então ele sequencialmente para e inicia os projetos nos dois servidores para manter essa comunicação aqui funcionando, entre o cliente e o servidor aqui funcionando, para a operação não ficar cega, tá? Aí elimina qualquer indisponibilidade que viria a ter nas versões mais antigas e também provê maior segurança, né? Não precisa reiniciar, a minha operação não vai ficar cega ali por nenhum momento. E é fácil de usar também, então é um mecanismo bem facinho de utilizar. O Event Manager, agora eu consigo executar múltiplas instâncias dele, antes eu tinha que pendurar tudo em uma só, né? Então eu consigo distribuir a execução dessas instâncias em múltiplos processadores. Então, se eu tenho um projeto que depende bastante de várias rotinas do Event Manager rodando, eu tiro vantagem disso. Eu consigo isolar eventos críticos, alocar recursos específicos, recursos dedicados, melhor dizendo, para rodar esses caras. E eu consigo também agrupar os scripts que compartilham, por exemplo, uma conexão em comum com a base de dados, enfim, recursos similares entre eles eu consigo agrupar. Scripts similares entre eles eu consigo agrupar. Tem novas procedures, né? Como se fossem... que o programa em Java eu uso métodos, né? Mas como se fossem comandos prontos no SimView. Eu tenho novos comandos para usar aqui. Então, antes, coisas que precisava de script, uma coisa manual para ser feita, ele já vem com rotinas prontas aqui, com comandos prontos. Por exemplo, set language, que simplesmente muda o idioma da tela. Aqui, pessoal, esse é um recurso que eu acho muito interessante no Simplist. O iFix tem também, mas é de outro jeito. Que você fala, poxa, tradução de tela, mas a gente aqui no Brasil não precisa traduzir para ninguém, raramente precisa, né? Só que já houve caso de precisar não mudar o idioma, mas mudar a forma com a qual a mensagem é entregue. Então, surge um alarme ali, por exemplo, né? Ou até uma tela mesmo. Tem uma tela ali. O que o operador da planta precisa ver é diferente do que o cara que faz manutenção nos equipamentos precisa ver. O operador ele só precisa, por exemplo, ver um alarme com uma mensagem curta. Sei lá, equipamento está fora. Ponto, né? O cara da manutenção, se eu tiver uma mensagem mais dedicada, por exemplo, olha, deu problema em uma das fases do meu motor, do meu inversor, que seja ali, né? Uma mensagem mais específica para ele já saber o que ele tem que fazer. Então, esse recurso de tradução é muito interessante para isso também, para você direcionar a públicos diferentes, né? Que não falam a mesma língua, mas precisam da informação com níveis de detalhe diferentes. O set via rectangle, né, que é ele
muda a área útil, a área visível da tela de forma dinâmica. Esse log status message que escreve uma mensagem no event logger a partir de uma ação realizada no operador, então esse é útil para auditoria, e a captura de coordenadas do mouse também, tá? E tá duplicado aqui o slide. Detalhamento dos scripts, então eu tenho um recurso agora que ele me fornece estatísticas sobre cada script usado. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Qual é o tamanho do meu código, quantas constantes, até o máximo que eu posso ter, o número de símbolos e o tamanho de cada um desses elementos, né? Então tá totalizando aqui. Então ele permite ver se eu estou excedendo algum limite. Se eu trabalho com scripts muito grandes, isso aqui é uma mão na roda, tá? Tem suporte MQTT também, tudo aquilo que eu falei do iFix também se aplica, então não vou repetir. Tem uma biblioteca, o Global Class Script, que é uma biblioteca comum que eu crio para que diversas classes do meu projeto possam utilizar. Então, eu só escrevo o código uma vez e várias classes se referenciam a essa biblioteca comum, tá? E tem os scripts ali dentro. Então, reduz o tempo de desenvolvimento e manutenção desse cara. E tem um novo parâmetro adicionado também. Melhoria de segurança, então, é um recurso, na verdade, que já tinha na versão anterior, que é a comunicação entre o servidor e o cliente do Simplicity via OPC-UA. Não é nenhum protocolo nativo, né? Apesar de ser possível também, né? Dependendo do meu tipo de comunicação, sei lá, quero fazer a comunicação em nuvem ou entre um server e um cliente que está em outra rede por algum motivo. O OPC-UA, por ele ter certificado, por ele ser também baseado em TCP, eu consigo... É uma alternativa à comunicação convencional do Simplicity, né? Comunicação cliente-servidor ser via OPC-UA. E como também eu assinar as telas digitalmente, utilizando o certificado. Isso é para protegê-las de adulteração, né? Então, se eu, sei lá, estou acessando da minha máquina uma tela do iFix. Se essa máquina não tem o certificado, o SimView ele checa, né? Fala, opa, não tem o certificado. Então, você não pode modificar essa tela sem ele, né? Tem que pedir para alguém que tenha. Então, é uma forma aí de bloquear alterações em projeto. E tem outras melhorias. O cache das telas teve algoritmo melhorado, recurso de login também, e até um buffer para fazer chaveamento, né, do primário, chaveamento de servidores, né, do primário para o secundário. Legal, falamos dos dois escadas, falei rapidamente aqui do Simplicity, porque, igual eu falei, muita coisa do iFix se aplicava a ele também. E agora a gente vai falar do História. Pessoal, eu vou falar rapidamente aqui das versões, mas eu gosto de explicar o funcionamento do História rapidamente para o pessoal que não conhece ou que não usa mesmo, né? E vocês têm direito, tendo uma licença do iFix ou do Simplicity. Toda aquela coisa que eu falei, né, das versões de ciclo de vida se aplicam à História também. Tem a questão de segurança, de atualização de patches, de melhorias, fora a quantidade de recursos que foi sendo adicionado ao longo do tempo. E aí entra na parte da explicação, né? Isso aqui é interessante para quem não conhece. Qual que é o fluxo de dados que ocorre para o dado sair da fonte, onde eu quero coletar, até o servidor do Historian e outras aplicações? Na minha fonte de dados, onde eu quero coletar os dados, aliás, onde eu quero ficar minerando ali os dados, eu coloco um mecanismo, que na verdade é um serviço do Windows, que se chama coletor, é o Historian Collector. Basicamente, ele vai ficar aqui nas fontes de dados, por exemplo, o OPC Server, um broker MQTT, que seja, minerando, né, coletando as informações, os dados que eu quero coletar e fazendo parte da compressão desses dados. Então, eu configuro ali, olha, coletor, se você coleta a cada segundo, se você coletar um dado ali e a próxima amostra tiver o mesmo valor, se for repetido, pode descartar, não precisa coletar. Né? Ele tem uma lógica ali que ele mantém os dados fiéis ao processo, consumindo uma quantidade de armazenamento e de recursos muito menor. Tá?
E como muitas vezes eu tenho vários coletores e uma grande quantidade de dados, é o próprio coletor que faz esse trabalho, né, de selecionar qual dado é útil mandar para o servidor ou não, se eu posso configurar. De qualquer forma, o coletor ele manda continuamente esses dados para o servidor do Historian, tá? E aí, Rafael, mas beleza, eu tenho um monte de servidor OPC ali que eu estou coletando dado e por algum motivo o servidor de meu Historian está fora. Passou um rato ali e comeu o fio que está ligando o servidor ao cliente, ao coletor. O buffer, o coletor, ele vai represar, ele vai bufferizar os dados. Então, a queda de conexão entre o coletor e o Historian não é um problema. Assim que essa conexão for reestabelecida, ele manda tudo para cá. Dá para regular a quantidade de rede que ele vai usar, para não sobrecarregar, enfim, tá? E eu posso usar os meus dados de diversas formas. Posso usar em telas do iFix, posso usar em várias outras aplicações, tá? Pessoal, a gente tem um problema atualmente, isso é mundial, tá? Não é só aqui no Brasil, não é só de região, não. Que a gente tem muito dado historiado, seja via historiador, seja via banco de dados, mas o pessoal muitas vezes não sabe o que fazer com esses dados. No máximo, faz um relatório local ali, faz um trend no iFix ou em outra escada, mas o potencial que o armazenamento de dados dá para a gente dentro da empresa, né, da fábrica, é imenso, né? Tem até uma frase muito clichê que o pessoal usa, que é dados são o novo petróleo. Porque o petróleo em si, o petróleo bruto, ele até tem certo valor, mas ele é irrisório comparado ao que eu consigo tirar de produto quando eu refino esse petróleo, né? Então dá para tirar querosene, gasolina, um monte de coisa. Então a ideia aqui é a mesma. Eu posso usar os dados do Historian, que estão ali armazenados, que eu coletei ali de um servidor APC do meu processo, para jogar num cliente web, para os meus operadores terem fácil acesso a um comportamento de uma variável, né, ou um trend ali do iFix, que é coisa básica. Posso jogar num sistema de gerenciamento de malhas de controle para eu monitorar o desempenho dessas malhas através dessas métricas específicas aqui. Inclusive, uma solução que a gente tem também, que é da Control Station, né? Posso jogar no Excel para fazer um relatório, quando girar um gráfico. Posso jogar no Power BI, tem conector OLDB e REST para isso. Posso jogar numa ferramenta de Analytics. Isso aqui é um potencial gigantesco que tem para utilizar os dados do Historian. Então, eu posso viabilizar a manutenção preditiva utilizando uma ferramenta de Analytics como o Seek ou o Sense, que a gente também tem para fazer análise de dados, controle avançado, enfim. Então, é um valor muito grande que eu posso tirar desses dados para aumentar a produtividade, reduzir desperdício, aumentar a segurança. Tem um monte de coisa que dá para fazer, né? E muita gente não tem noção disso. Posso jogar no MES para ajudar a monitorar a disponibilidade de equipamentos, para onde que a minha matéria-prima está indo de acordo com os dados que eu coletei. Então, é muita coisa que dá para fazer mesmo com esses caras, tá? Com esses dados. Bom, e aí entrando na questão das novidades, né? Eu passei nessa parte conceitual aqui para vocês entenderem a importância que os dados têm hoje em dia, mas vamos entrar nas novidades aqui. Configuration Hub, mesma coisa, esse cara vai estar presente em tudo, né? O Configuration Hub, meus amigos, do Historian, ele é uma alternativa, vamos dizer, moderna, né? Uma alternativa mais moderna ao Historian Administrator. Deixa eu fechar esse monte de aba aqui que eu não preciso. Então, tudo que eu conseguia fazer no Administrator antes, no Historian Administrator, para quem já mexia, eu consigo fazer agora no Configuration Hub, tá? Ó, posso monitorar a performance do servidor, ver quanto de disco ele está me consumindo por dia, gerenciar os meus coletores, gerenciar as minhas tags, tá? Inclusive, eu estou fazendo um projeto onde eu estava tentando coletar dados de um OPC DA server e o administrator estava demorando muito porque era muita tag, chegava até a travar. No Configuration Hub eu consegui fazer isso numa pancada só. Ele já buscou para mim. Então ele em termos de performance, eu acho ele melhor do que o administrator, pela minha experiência, tá?
pela experiência que eu tive, melhor dizendo. Então, consigo administrar as tags, consigo administrar os meus data stores aqui, os meus archives. Posso gerar um relatório aqui de consulta, por exemplo. Deixa eu ver, antes de eu implementar no meu iFix, no meu cliente ali do História, deixa eu ver como que ficaria essa consulta. Vamos monitorar aqui se essa consulta faz sentido. Então, eu venho aqui, seleciono a tag ou as tags que eu quero fazer consulta, vamos escolher uma só. Posso até simular uma escrita. Quero pegar dados dessa janela de tempo, pegar dado interpolado ou valor bruto mesmo, tanto faz. Vamos gerar um relatóriozinho da consulta. Aí, ó, ele já traz para mim. Ou em formato de trend ou em formato de tabela. Tá? Putz, essa consulta aqui faz sentido, vamos implementar ali no cliente. Só até para fazer uma consulta rápida também, né? Gerenciar toda a parte de alarme, se eu tiver o alarmes e eventos, que eu não tenho aqui, eu não tenho Alarm Archiver nessa máquina ainda, mas eu tenho também como gerenciar tudo por aqui, e mais uma série de coisas, tá bom? Então o Story ele já tem também essa interface central para gerenciamento de projetos, né, de servidores do Story também. O que eu tenho de novo na versão 2024? Eu tenho templates de configuração, basicamente é a gente criar templates mesmo, né? Configurações padrão para os coletores e para os data stores, para não ter que modificar toda vez que eu criar um. Eu crio 10 coletores, vai ter que modificar essas mesmas configurações 10 vezes, né? Agora eu crio um coletor, vamos dizer assim, modelo, ou um data store modelo, e quando eu for criar os coletores, eu já falo, olha, você vai ter esse modelo aqui, para ele já ir com as configurações certinhas ali. Então, eu consigo utilizar isso para configurar, fazer essa replicação de configuração do buffer, de tags e de compressão. E dos data stores, para configurar caminho, onde que eu vou guardar os meus archives, comportamento quando que ele vai parar de gravar, quando sobrar, quando faltar, sei lá, 5 GB para encher o disco. E critério de criação dos archives, se vai ser por tempo ou se vai ser por tamanho, e de segurança também. Tá? Então eu crio e configuro tudo mais rapidamente. Ele tem esse... Deixa eu até aumentar aqui essa coluna aqui, que eu dei o zoom, mas ele... Aqui, ó. Configuration Templates. Então eu crio esse modelo, por exemplo, de coletor. Falo, eu quero que todos os coletores desse modelo tenham esse prefixo de tag, que tenha essas configurações de coleta, de compressão e tudo mais. E quando eu for criar o meu coletor, eu já aponto para esse template que eu acabei de criar. Eu posso criar múltiplos templates também, se for o caso. Relatório de coletores e tags, ele tem aqui, se a gente for em Reports, aqui no Configuration Hub, se ele abriu aqui, ó. Vou tirar um pouquinho. Ele tem alguns relatórios pré-definidos para a gente fazer diagnóstico ou monitorar a performance do nosso sistema. Então, eu posso fazer um relatório de valores correntes da tag, ou só de tags que estão sem dados, que estão em bad. Isso ajuda bastante a sumarizar, né? a encontrar informações mais rapidamente para uma eventual solução de problemas. Eu quero ver simplesmente os valores correntes desse coletor aqui, ó, do OPC-UA aqui do IGS. Aí ele me gera um relatóriozinho aqui. Só tem 3 tags, né? Mas está aqui, ó. Posso ativar um update automático a cada 5 segundos ou mais, exportar esse relatório para um PDF ou para um CSV, tá bom? Então isso ajuda bastante a encontrar problemas ou para simplesmente encontrar algumas estatísticas aqui, tá? Tem novas funcionalidades nos coletores também. Tem como fazer reset manual dos overruns, que são aqueles eventos quando os dados não são coletados. Se o Historian julgar necessário reiniciar um coletor, por exemplo, quando você faz uma modificação sei lá, você está coletando via OPC-UA de um servidor OPC-UA e você quer mudar o endpoint. Putz, precisa reiniciar. Antes não tinha como saber. Você tinha meio que consultar a documentação do Historian ou simplesmente adivinhar que tinha que reiniciar. Agora ele fala, olha, essas configurações não vão ser aplicadas enquanto você não reiniciar. Ele deixa mais explícito isso.
Tem a opção de você validar a conexão com o servidor do Historian quando você cria o coletor, ou na hora que eu for criar, por exemplo, sei lá, um coletor server-to-server ou um coletor APC-UA, na hora que eu vou finalizar a instanciação desse coletor, ele aparece a opção de testar ali para ver se ter certeza de que eu não coloquei o nome errado do servidor, né, da fonte de dados, enfim. E também o coletor server-to-server validar a conexão com a fonte de dados, né? Como eu vou mandar dados de um servidor de Historian para outro, eu quero ver se esse outro está alcançável, né? Então ele permite validar isso aí também. Tem funcionalidade nova para as tags e para os data stores, então eu posso configurar múltiplas tags de uma vez só lá no Configuration Hub. Atribuição da EGU, que é a unidade de engenharia, às tags. Antes eu não tinha isso, né? Mas agora, deixa eu ir para meu menuzinho de tags aqui. Agora eu consigo atribuir uma unidade de engenharia às minhas tags aqui do Historian, tá? Parece que eu não lembro onde que tá essa... Aqui, ó, Engineering Unit. Se eu quiser colocar aqui essa tag aqui, vai ser de, sei lá, metros cúbicos por hora, eu consigo colocar aqui, tá? Fica mais fácil na hora de puxar esse dado. Tem o rastreio, né, que é o audit trail da criação de tags. Então vai falar, olha, o usuário tal criou essa tag tal dia, né, com essas configurações aqui. Exportar e importar configuração de tags. A atribuição de data de validade aos data stores para melhoria de performance de consulta. Então eu falo, olha, eu quero que esses meus dados sejam válidos por 12 meses, né? Passou desses 12 meses, o dado vai continuar historiado, ele vai continuar armazenado, só que quando os meus clientes forem consultar, né, os clientes do Historian, por exemplo, iFix, forem consultar esses dados, ele não vai estar... É como se o dado não existisse. Então, ele não vai trazer dado antigo sem necessidade. Ele só vai trazer dados que ainda estão como não expirados, né? Mas esse dado ele não some, o dado não vai estar... ele não vai ser excluído, tá? É só para melhorar a performance de consulta mesmo. E tem segurança a nível de data stores também. Antes eu só conseguia aplicar via tag, né? Os grupos de segurança lá do Historian. Eu consigo aplicar via data store também, que eu faço uma vez só. Mudar o caminho dos archives com base na idade deles. Então, por exemplo, né? Eu tenho ali esse aqui, o archive que está sendo guardado no The Prophecy Historian Data. Depois que expirarem essas 744 horas desde quando o archive foi criado, ele vai ser gravado em uma outra localidade, né? Então isso tira a necessidade de trabalho manual de você mover um arquivo de uma pasta para outra para arquivos antigos. Ele faz isso automaticamente, tá? Tem os grupos de segurança com Process Authentication também, então além dos grupos locais do Historian ou um vínculo com AD, né, com domínio, eu posso usar o Process Authentication também, que é um mecanismo de segurança centralizada, que eu vou explicar mais tarde o que é. Isso aqui já existia também, né, que é o escalonamento horizontal do Historian. Basicamente, se eu adquirir uma licença Enterprise, por exemplo, de 100 mil pontos, existe a possibilidade de eu dividir esses 100 mil pontos que estão aqui em 4 servidores de 25 mil cada, por exemplo. Ou um de 20 mil, um de 30 mil, isso é flexível. Tá? Tem alguns requisitos para isso, tem que estar no mesmo domínio, tem algumas restrições, né, para o uso desse tipo de arquitetura, mas o apelo principal, a ideia desse tipo de arquitetura é distribuição de processamento e de performance de consulta. Porque às vezes vários computadores de áreas diferentes da minha planta consultam essa mesma história. Então talvez faça sentido eu distribuir esse Historian grandão aqui em vários Historians satélite, por assim dizer, para que os clientes, né, o pessoal que vai consultar dados, esse pedacinho de dados aqui, só consulte desse aqui, e os outros consultem dos outros, né? Você distribui melhor a performance. Para esse caso, né, para esse tipo de arquitetura, ele
eu tinha um problema, né? Que é o Configuration Manager do servidor primário, que é o servidor principal ali do Historian, é só ele que continha as informações de tags dos data stores desses caras aqui, né? E aí, se esse cara aqui cair, se o servidor primário cair, os outros servidores satélite não forneciam essa informação para os clientes, então eles ficavam cegos, né? Só servia para armazenar. No História em 2024, você consegue fazer com que um ou mais servidor satélite, esse servidor distribuído, funcione como backup. Então os clientes não ficam mais cegos, tá? Os clientes do História. Tem melhorias na API REST também. Tem a possibilidade de interagir com as APIs do História, né? As REST APIs do História via Swagger, que basicamente é uma UI, né? Um programinha ali que tem toda a documentação, ele facilita que você explore cada uma das APIs que o Historian tem e qualquer outra API baseada em REST, né? API RESTful. Ele permite testar e gerar código em Java, Python, C Sharp. E também tem melhorias na API REST para tags. Então, via REST agora eu consigo consultar as unidades de engenharia, que foi um recurso dessa versão nova também, que eu já mostrei antes, e também de parametrizar a paginação para 0. A paginação é quando você quebra o resultado das suas consultas via REST para ele não cuspir um monte de dado, né? E o desempenho da consulta cair. E aí a gente pagina, a gente quebra essa consulta em várias páginas, né? Daí o nome, para melhorar a performance de consulta. Agora, se eu quiser que isso não ocorra, se eu quiser que a paginação ela não ocorra, eu coloco ela para 0 aqui. Ele vai me trazer todos os dados. Como dizem, né? Usem com moderação. Se for uma quantidade muito grande de dados, isso aí pode fazer com que a consulta demore minutos. Né? A gente tem os enumerated sets agora para a qualidade dos dados. Enumerated set, pessoal, é a gente traduzir um valor numérico, por exemplo, que está vindo do equipamento, para um valor de string, para ficar mais fácil do cara saber. Eu tenho status 0, 1, 2 e 3. Mas o que significa cada um deles? Os enumerated sets do Historian servem para fazer essa tradução do valor numérico para string. E agora, além de dar para fazer isso para as tags que já existia, dá para fazer isso também para a qualidade dos dados. Então, sei lá, igual tem aqui, né? A qualidade dos dados já o 2 ele está vindo como bad e 30 como good, né? Dependendo de como está trazendo via REST, via API nativa do Story, enfim. Agora eu consigo atribuir esses nomes, ao invés de ser bad ou ser good, por exemplo, pode ser ruim, pode ser fora de operação, pode ser um status específico da minha fonte de dados. Então eu consigo customizar essa parte aí também, tá? Tem o suporte a MTLS também na criptografia de dados que vem do coletor para o servidor. Diferente do TLS, que só garante a autenticação do servidor, o MTLS, que é um multi-TLS, ele garante também do cliente. Então, tanto do cliente quanto do servidor vai ter autenticação, para garantir ainda mais segurança nesse tráfego, né, nessa criptografia de dados. Dá para utilizar para os serviços do Historian para os coletores. O certificado ele é gerado durante a instalação, então não precisa ficar dando trust manualmente. E por consequência, você tem a criptografia de mensagem de ponta a ponta, né, entre o coletor e o servidor do Historia. Já tinha também via IPsec, tá? Isso aqui é o MTLS, que é um recurso novo, mas a criptografia já existia. Tem um coletor Python também. Basicamente, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Eu consigo usar Python para fazer cálculos aqui no meu Historia, com dados já armazenados. Então, eu tenho um dado aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui acho que esse aqui, ó. Vamos pegar esse dado aqui, essa tag que já foi historiada, e eu quero gerar um cálculo, eu quero criar um cálculo a partir dessa tag já armazenada, para ele me gerar uma nova tag.
O coletor de cálculo funciona dessa forma, né? Você pega um dado já historiado, cria uma expressão e armazena o resultado dessa expressão numa nova tag. O coletor Python ele funciona da mesma forma, só que você usa expressões em Python. E aí você consegue usar bibliotecas externas, você consegue ter um editor de uma IDE aqui, um editor de script Python direto aqui no Configuration Hub. E ele já vem também com funções pré-definidas. Putz, eu não sei usar Python aqui, mas eu quero utilizar uma biblioteca para criar um cálculo aqui e gerar uma nova tag. Ele já tem aqui diversas funções prontas, ó. Então quero adicionar um valor novo. Ah, mas beleza, mas e aí tem vamos dizer, as subfunções, né? As funções que estão dentro aqui do que você quer fazer. Tá, quero inserir um valor. Beleza. Ah, mas é valor corrente, valor interpolado, você quer. E aí eu seleciono a minha função e eu prevejo, né, qual que vai ser a minha função aqui, que eu escrevi com base na minha seleção aqui, e ele insere ali no meu editor de script. Tá? Ah, Rafael, mas eu quero, como é que eu posso dizer? Quero criar expressões minhas. Sou um cara bom em Python aqui, eu quero sempre usar essa função. Beleza, tem como você criar as suas funções, né, que ele chama de User-Defined Functions, para utilizar essas... Você cria as funções modelo aqui e usa em diversos cálculos, tá? Dá para fazer isso também. Então é isso, permite utilizar scripts Python para armazenar o resultado em tags história. Então, um exemplo, né? A tag resultado é o resultado da soma da current value do valor corrente da tag 1 mais o valor corrente da tag 2. E isso eu armazeno nessa nova tag, result, tá? Permite importar módulos externos e tem o editor de scripts nativo, além das funções pré-definíveis que eu acabei de mostrar. Tem coletor MQTT também, então... Ah, tem um MQTT broker aqui na minha empresa, quero historiar os dados que vêm dele. Beleza, mete bronca, dá para fazer. Ele cria as tags automaticamente também no Historian. Dá também para a gente, por exemplo, cria um coletor OPC-UA para coletar dados de um IGS ou de um outro servidor OPC-UA. Só que ao invés de mandar dados para o Historian, eu quero mandar para um outro MQTT broker direto. Também dá para fazer. Tá? Dá para fazer essa interface direta entre a fonte de dados e MQTT broker, sem necessariamente passar pela história, caso vocês queiram. Tá? E ele suporta tanto payload JSON quanto Spark Plug B. Spark Plug B, se eu não estiver enganado, a versão 1 e a 3.1 também, tá bom? Uma grande novidade é que, apesar do coletor MQTT já existir, se eu não me engano, desde a 8.0 da 8.1, não tinha Spark Plug B. A 2024 tem, tá? Então, inclusive a gente já está fazendo alguns testes em alguns clientes aí. Tem uma versão, meus amigos, do Historian que também é totalmente baseada em nuvem, tá bom? Então, tudo que eu falei aqui é de qualquer versão do Historian, mas a gente está muito acostumado com a versão on-premises do Historian, que é uma versão que fica ali localmente instalada num servidor da minha empresa. Se eu quiser pegar esses dados do Historian para usar, para mandar, sei lá, para um data lake, para uma outra aplicação baseada em nuvem, como o SIC que a gente tem de Analytics e outras, talvez fique... Não, com certeza vai ficar mais fácil você transportar esse dado a partir de uma instância da nuvem do Historian, né, que a gente chama de Storm for Cloud. Ele é adquirível tanto via AWS quanto Azure, tá? E a grande vantagem dele é que, além de você ter todos os dados que você quer de automação aqui na nuvem, vamos dizer, tem alta disponibilidade desse cara, não corre o risco de cair, porque está numa estrutura em nuvem, então os caras já fornecem alta disponibilidade, elasticidade, já como todo serviço em nuvem. O preço acaba sendo muito mais competitivo, porque tem algumas modalidades de licenciamento, mas se você for pegar, por exemplo, a modalidade de consumo, você fala lá, eu tenho 5.000 tags, eu vou consultar X vezes por dia e vou escrever dados tantas vezes por dia. Dependendo do caso, o custo chega a algumas dezenas, né, X
$1.000 por ano. Tá um preço muito baixo. Então, além de toda a vantagem de estar em nuvem, o preço também é muito mais competitivo, tá? E aqui um teste que eu fiz, eu instalei um coletor APC DA, hein, pessoal? Num ABB 800XA velho de guerra. Consegui coletar os dados dele e falei, olha, manda esses dados direto para a nuvem, para essa instância do Historian que eu tenho na nuvem. E aí eu consegui puxar num cliente web aqui do Historian, que é o Operations Hub, tá? Então, tem muitas vantagens em usar esse cara. Ele tem, tanto a versão AWS quanto o Azure, tem integração nativa com os microserviços da própria cloud, do próprio provedor. Então, no caso da AWS aqui, tem integração com o CloudWatch e o CloudTrail, o NLB, que é o Network Load Balancer. Ele é implementado no EKS, concede alta disponibilidade. E também, né, os arquivos, né, vamos dizer, os archives do Historian são armazenados em instâncias do EFS, que é o Sistema Elástico de Arquivos. Então, é uma implementação, além de mais fácil, mais barata, mais segura. Aí, ó, né, depois a gente pode, se vocês tiverem interesse em falar sobre isso ou qualquer outra parte, pessoal, depois vocês entram em contato que a gente faz uma reunião específica sobre esses assuntos, tá? Se vocês quiserem. Então, o que você tem de resultado em utilizar uma versão totalmente em cloud do Historian? Você reduz custo com o serviço, porque a implementação é muito mais fácil. Com infra, você não precisa de servidor local, vai estar tudo na nuvem, com licença de Windows, com manutenção, porque é tudo feito pela própria AWS ou Azure, né? Você reduz o tempo de implementação e de manutenção também, aumenta a performance, o desempenho é garantido. Se você precisar de uma grande quantidade de consulta num determinado tempo, você não fica limitado ao hardware que você tem ali, né? O provedor da nuvem te concede esse desempenho de forma elástica. Assim como, eu comprei um servidor aqui de 32 GB de RAM com um Xeon de última geração e 1 TB de SSD e tal. É o famoso matar passarinho com canhão, né? Você comprou um servidor parrudo, mas que você não usa a capacidade total dele. E uma plataforma baseada em nuvem, ele está te cobrando, né? Ele está te concedendo a infra de acordo com o que você precisa, né? Tem zero downtime, então alta disponibilidade 100%. Nunca vi falar que uma AWS caiu completamente, deixou todo mundo que usa os serviços em nuvem cegos, né? E os dados de automação disponíveis na nuvem, tá bom? E aí, meus amigos, para fechar, eu tenho 15 minutinhos aqui, mas aqui vai ser bem rápido. A gente vai falar do Operations Hub. O Operations Hub, para quem não conhece, ele é uma plataforma totalmente baseada em web para centralizar dados de tudo isso que a gente falou. Para centralizar dados não, para centralizar a visualização dos dados de todos esses lugares que a gente falou. Então, uma tela para mostrar dados do Historian, ou de vários Historians, esteja na nuvem, esteja on-premises, do iFix, de várias estações do iFix, do Simplicity, de aplicações não GE. Então, ele é um cara que vai permitir que a gente visualize na web dados tanto numa tela de processo quanto numa tela com mais cara de dashboard. Já vou mostrar para vocês, tá? E o que ele oferece? A possibilidade de a gente criar aplicações customizadas para visualizar os dados de forma central, dados tanto em tempo real quanto histórico, como eu falei. Vem do APCUA, vem do Historian, vem via REST de um outro historiador, beleza. Tem alta capacidade de integração, promovendo aumento de eficiência operacional. Eu estou entregando uma tela que é fácil de acessar, que todo mundo vai ter acesso, né? Que todo mundo que precisa vai ter acesso. Não precisa conectar remotamente em máquina, você já consegue do seu celular, do seu browser. E uma grande vantagem dele, assim como praticamente qualquer outra solução que a gente fornece, principalmente GE, é que ele não é amarrado só com o fabricante. O Operations Hub é GE, então ele só funciona com coisa da GE. Não. Ele tem aqui possibilidade de você trazer dados via SQL, via Storage Procedure, via Node-RED, que por si só já tem uma grande capacidade de integração, via MQTT, API REST, APCUA, SCADA, Historian, um historiador de terceiros, o MES e tudo mais, tá? De novidade, a gente tem... eu já vou mostrar umas telinhas para vocês, tá? Mas só para passar pelas novidades aqui.
De novidade, a gente tem o instalador unificado também, mesma coisa do iFix, do Simplicity, do Historian, tá? Tem melhoria na parte de registro dele também no Configuration Hub, que é feito durante a instalação, mesma coisa dos outros. Tem um recurso de você preservar a proporção na tela agora. Antes era um pouco mais engessado, você conseguia adequar as telas do Operations Hub em diferentes resoluções ou proporções. Agora melhorou muito nesse quesito. Posso colocar uma tela com coordenada fixa, posso colocar com coordenada flexível, que obedeça sempre a uma proporção de tela ou não, tá? Então melhorou bastante isso aí também. Tem novas animações. Antes só tinha, acho que era rotação, cor e visibilidade, né? Agora dá para adicionar zona de clique, dá para colocar texto animado, como se fosse o data link do iFix, né? Tem o mesmo nome. Melhorias visuais também, eles deram uma polida nos widgets, principalmente do Trend Card, e a adição das novas outras coisas do Story também, para ele ser compatível. Funcionalidade de busca no drop-down, adição de margem e padding nos widgets para você conseguir espaçar melhor os seus elementos gráficos. Em termos de arquitetura, dá para colocar ele numa arquitetura com cluster do Windows, tá bom? E aí, antes de eu mostrar o licenciamento, pessoal, deixa eu mostrar algumas telinhas aqui para quem não conhece o Operations Hub. Bom, como vocês estão vendo, ele é uma solução baseada em web. Vocês estão vendo aqui que eu estou no Chrome. E eu posso criar, por exemplo, uma tela de processos, como essa aqui, uma tela de saneamento. Esse dado aqui está vindo do Historian, por exemplo, um dado de média de vazão. Esse outro dado aqui, do status da bomba, está vindo do OPCOA, do IGS. Esse outro dado está vindo do iFix. Então, a pegada dele é permitir a visualização centralizada dos processos. Ah, Rafael, mas é só tela de processo que ele permite fazer? Não, dá para fazer uma tela como essa aqui, uma tela meio híbrida. Pode ser um container, uma telinha de processos aqui, como essa caldeira, e indicadores aqui à esquerda, com esse trend aqui embaixo. Ah, dá para integrar com e-mail, com outras coisas, dá para fazer via Node-RED também. Ah, Rafael, mas eu quero um telão para colocar num video wall aqui, numa TV zona que a gente comprou, 4K aqui de 70 polegadas. Aí, ó, dá para fazer uma tela com muito viés de dashboard, né? Um video wallzão ali, para eu, por exemplo, ter uma tabela aqui com dados, onde o cara ele pode selecionar. Uma coisa que eu não falei é que até para aquelas telas de processo ali que eu estava mostrando, o cara consegue escrever, tá? Não é só leitura, não. Se ele tiver permissão, ele consegue escrever. Ah, eu quero mudar os dados que estão sendo exibidos aqui. Eu quero mudar a janela de tempo dessa tela aqui. Ah, beleza. Eu mudo aqui a janela de tempo e todos os outros widgets associados mudam, como vocês acabaram de ver, né? Ah, eu quero uma tela escura. Mesma coisa, só que escura. Beleza, tá aí, ó. Né? Eu tenho esse alto nível de customização dentro do Operations Hub. Ah, eu quero uma tela simples que eu consiga, através da mesma tela, né, como se fosse o mesmo arquivo de tela, visualizar o dado de diferentes locais. Beleza, estou mostrando aqui dados de Curitiba, vou mudar aqui para Londrina. Aí, ó. Ele atualiza os dados que estão sendo exibidos aqui sem mudar a tela. Opa, tem um alerta aqui embaixo. Vamos ver que bicho que tá pegando aqui. Olha lá. Tá vendo? É como os que usam, né, o iFix ou Simplicity, é como se fosse os tag groups do iFix, né? Você utiliza a mesma tela para visualizar dados diferentes nos mesmos elementos. Ou fazer uma tela para fazer carta de controle, né? Fazer um controle estatístico de processos. Ah, quero mudar a tag que está sendo visualizada aqui, ó. Acho que essa tag não está historiando, né? Vamos pegar uma outra aqui. Aí, ó. Ah, quero ver um histórico, quero colocar uma tabela aqui embaixo que faz interface com o meu MES através de banco de dados, e eu quero que o operador tenha a capacidade de escrever um motivo de parada. Aí eu salvo, ele escreve lá no banco, vai para o meu MES, tá? Então, o Operations Hub, pessoal, eu tenho até um slide falando disso. O Operations Hub ele serve para entregar valor a todas as camadas de automação. Lembra daquela pirâmide antiga lá de tem um RP, MES, tudo? A ideia dele é entregar valor desde a operação, para o cara que quer ver uma tela
como essa, por exemplo, uma tela como essa, até um cara que é mais gerente, mais corporativo, que ele quer já ver uma tela como essa aqui, né? Uma tela mais resumida. Então, o fato dele fornecer essa visualização centralizada dos dados, permitir a operação, a escrita em variáveis, se o cara tiver permissão, ser web e ter integração com muitas coisas GE e não GE, é o que permite que ele entregue esse valor tão importante para todas essas camadas que eu falei, tá bom? Legal. E aí, como que funciona o licenciamento desse cara aqui? Eu coloquei um negócio para tampar aqui, mas esqueci de animar ele, né? Esse cara, ele é licenciado por acesso concorrente, tá bom? Então, são calls de usuário mesmo. E ele tem 3 categorias de licença para a gente escolher, todas por acessos concorrentes. A primeira é a Canvas, que é a mais barata, só que ela só permite fazer telas de processo, como essa que eu estava mostrando para vocês aqui, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Esses gráficos aqui eu posso trazer de fora, posso usar o que ele tem já dentro, posso criar o meu dentro da ferramenta, é tudo aqui dentro, tá? Então a licença Canvas ela vai permitir que eu crie telas de processo. É uma tela muito mais próxima de uma escada, por assim dizer, né? Nativamente tem conexão com a iFix, Simplicity, Historian e tem os opcionais também, que é o OPC-UA, REST, SQL e MQTT. Essa é a licença mais barata. A licença Insights, ela vai permitir que a gente faça telas como essa aqui, ó, um dashboardzão. São telas mais voltadas, vamos dizer, com viés de dashboard mesmo, de indicadores, né? Tem conexão nativa com esses 3 aqui, mais o Plant Applications, que é o MES da GE, e os conectores opcionais são OPC-UA e MQTT, tá? Eu não coloquei o REST aqui, eu não lembro se tem agora, acho que tem uma tabelinha aqui, eu não lembro se tem. E a Ultimate, que é a que permite fazer tudo. Uma tela tanto de processos, como essa aqui, como uma tela de dashboards. Ela vai com todas as funcionalidades, todos os widgets, tá bom? Para usar. E eu tenho uma boa notícia para vocês. O SCADA, tanto o iFix quanto o Simplicity, uma licença de SCADA, vai com uma licença de um call, de um acesso concorrente do Operations Hub Ultimate. Tá? Então eu posso fazer uma tela dessa, assim que eu adquiro o meu iFix ou Simplicity, eu posso fazer uma tela dessa aqui e mostrar ali no vídeo wall, né? É um usuário por vez, mas dá para adquirir outros depois, mas você já tem direito a essa funcionalidade, tá? Apesar, pessoal, dele não ser bicho de 7 cabeças para desenvolver uma tela, como ele tem muita opção de customização, a gente recomenda um treinamento para vocês verem, né? Um monte de coisa que tem, porque é igual a iFix, né? Putz, tem o básico eu consigo aprender sozinho, mas ele tem tanta funcionalidade interessante que é muito fácil passar batido sem um treinamento, tá? Então a gente recomenda também. O Historian também vai com uma licença gratuita dele, só que é uma licença que a gente chama de freemium, né? Uma licença, vamos dizer, ela é gratuita, só que ela é premium, que é, na verdade, um cliente web do Historian, que é uma tela do Operations Hub, que vai com um gráfico, aliás, vai com 2 gráficos que eu posso transformar em tabela, que eu posso colocar notas aqui em cima das penas, exportar para CSV, tá? Então tem uma versão gratuita desse cara aí também, com licenças de Historian, que não seja a Essentials, tá? Para todas essas soluções, meus amigos, tem um mecanismo centralizado de segurança, que é o Process Authentication. Ao invés de eu ter um usuário para o iFix, ou para várias estações do iFix, um usuário para o Historian, para o Operations Hub, para o Simplicity, eu tenho um usuário só e todas essas aplicações referenciam, né, elas vão olhar para esse cara aqui, que é o Process Authentication. Tá? Então, é um mecanismo que promove, né, que permite a unificação e centralização da minha estrutura de segurança aí. Várias aplicações numa configuração só. Então, independente se o cara usa Historian, Simplicity, iFix, tudo ao mesmo tempo, se eu precisar fazer manutenção, criar ou deletar um usuário, eu faço uma vez só. Preciso ir aplicação a aplicação. Dá para integrar com controlador de domínio, Rafael? Dá, tem o LDAP. E ele utiliza o AA para fazer isso, tá? Esse protocolo que ele usa é o AA. Tem a versão totalmente em nuvem do Operations Hub também. Eu devia ter invertido, né? Colocado segurança depois, mas tudo bem.
Tem a versão totalmente em nuvem do Operation Sub, que tem as mesmas vantagens lá do Historian. Antes ele fornecia uma máquina virtual, agora é tudo containerizado, bonitinho, tá? Na versão 2024. E aí eu trago alguns benefícios de operação centralizada, que é o que o Operation Sub promove. Você democratiza e flexibiliza o acesso à informação. Como eu falei, ele pega todos os níveis hierárquicos ali da empresa. É mais intuitivo, porque é uma interface só, né? Não precisa... eu preciso entrar na solução 1 para ver tal coisa, solução 2 para ver tal coisa. Não, tudo no mesmo lugar. Contextualização de informação e melhor capacidade de decisão a curto e longo prazo, além de maior agilidade e segurança operacional. E a GE trouxe alguns resultados e retornos comprovados. Então, em químicas, teve aumento de 37% de manuseio de situações anormais, saneamento teve 40% de agilidade em resolução de problemas, teve benefício em energia também, gestão predial e tudo mais, tá? Tem já cases com e sem o Operation Sub, mas principalmente quando você centraliza a operação, tá? E aí, meus amigos, para fechar, antes da gente ir para as perguntas, eu prometi, né, que eu ia falar desse treinamento gratuito de atualizações. Ele é o seguinte: se vocês atualizarem, vocês que estão aqui, atualizarem o iFix, Simplicity ou Historian esse ano, além da questão de maior segurança, funcionalidade nova, manutenção do ciclo de vida da aplicação, vocês ganham uma vaga em curso remoto de melhores práticas para atualização, tá? Basicamente é um curso de meio período que a gente vai falar, olha, para atualizar o iFix de versões antigas ou versões mais novas, a melhor prática é fazer isso, tá? É uma vaga para cada produto atualizado, tá? Uma vaga para... atualizei o iFix e o Historia, então 2 vagas. É um curso remoto de meio período, com horário a ser combinado e com data flexível, a depender da demanda, tá? Entre mês que vem e fevereiro do ano que vem. E é importante, pessoal, o requisito é ter concluído o treinamento básico do produto. Não faz sentido, né? Se, melhor prática para atualização, mas não sei mexer, né? Então, tem aviso prévio aí de 20 dias também para se programar. E a data, como eu falei, é a combinar, tá? Aí, indo para o fechamento, que eu já estourei o tempo aqui, só para lembrar que a gente fornece valor, né? A gente fornece soluções muito específicas, elas são muito ad hoc, né? Muito dedicadas ao que elas foram feitas para fazer. Então, a gente falou de iFix, Simplicity, Historian e Operation Sub, mas a gente tem outras soluções no nível de controle, a gente tem outras soluções a nível de supervisão e operação, a nível tático e integração corporativa também, né? A Operation Sub pegando toda essa camada que eu falei, né? Aquilo que eu tinha comentado. E nossas referências, né? A gente fornece, tem mais de... Acho que hoje já passou a marca de 7 mil alunos treinados. Pode ser remoto, pode ser presencial, para todas as soluções que a gente fornece, não só as que a gente falou aqui. Atendemos a vários segmentos também, como vocês estão vendo. Trabalhamos com vários parceiros, a gente sempre foca muito em GE, mas daquela tabela, aquele monte de quadradinho que eu mostrei aqui, tem vários outros fornecedores sem ser GE também, então a gente tem grande flexibilidade nisso também. E por último, eu queria agradecer, antes de ir para a pergunta, não sei se tem pergunta no chat, mas eu vou responder. Queria agradecer a todos vocês que participaram, tá? Que dedicaram tempo para ver essas atualizações. Tem dúvida? Quer falar sobre uma solução? Quer falar sobre um upgrade? Fala com a gente que a gente marca uma reuniãozinha no privado aqui e ajuda, se for possível, até visitas, se for o caso, tá? Vamos mantendo esse contato aí, que uma dos fortes da Aquarius é prezar pela relação a longo prazo com os clientes, tá? Legal, eu vou parar de compartilhar minha tela. Tem no chat e na perguntas e respostas também. Gustavo Roberto Viana perguntou se os enumerated sets são lineares ou permite algum tipo de função ou lógica. É que assim, o enumerated set, você consegue falar, por exemplo, o valor... sei lá, o valor da tag está vindo como 1, 2, 3 ou 4. Você consegue atribuir esses valores a esses valores numéricos, né? Você consegue atribuir essas strings a esses valores numéricos, ou você consegue fazer também por intervalo, você consegue fazer por range.
Então, sei lá, se você quiser colocar de 0 a 15 muito baixo, de 15 a 30 baixo e por aí vai, você consegue também aplicar esse tipo de lógica, tá? Mas ele, vamos dizer, ele se restringe a isso, tá? O enumerated set é para você fazer esse tipo de tradução de valor numérico para string. Deixa eu ver aqui, o Victor, na configuração distribuída do Historian, utilizando servidores satélites, como ficaria a solução para redundância? O último Historian que eu utilizei foi o 7.1 e na época a solução era via cluster da Microsoft, acessando o storage único por causa do SQL. Então, o Historian, eu não sei se você chegou a pegar esse recurso, Victor, ele tem na licença Enterprise, ele tem um mirror. O mirror, ele faz a replicação tanto do servidor, né, como se fosse a redundância ali do iFix ou no Simplist, e dos dados também, tá? Esse é um mecanismo de redundância que você tem no Historian. Na solução, na arquitetura distribuída, ele funciona de uma maneira muito parecida com o mirror. O que acontece? Os servidores satélite, eles vão ter os dados ali armazenados localmente, e esses dados também vão ser armazenados no servidor principal. Então, você vai ter também a alta disponibilidade que o Mirror já concedia e também o backup dos arquivos em mais de um lugar, dos archives. Então, ele armazena tanto no servidor satélite quanto no principal, tá? Legal, vamos ver se tem mais alguma coisa no chat. Para o... Putz, pessoal, eu esqueci de comentar, além do Operation Sub, vai uma licença gratuita do Sysense com o iFix, tá? Para fazer... É bem pequenininha, assim, é mais para fazer analytics de alarmes e para fazer MPC, tem 2 entradas e 2 saídas, e para o Historian também, tá? Acho que a gente vai divulgar em breve, eu estou elaborando um documento que a gente vai divulgar em breve as capacidades dessa versão gratuita do Sysense que vai com o iFix, Simplist Historian, tá? É o Elbert, né, que perguntou. Para o Sysense, a gente pode conversar. Eu vou levar essa demanda para o pessoal, tá? Para ver se você migrar para a versão 2024, se teria como a gente fazer um treinamento para isso, tá? Deixa eu até anotar aqui rapidamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Migração Sysense. Só para lembrar aqui, ó. Coloquei no meu celular aqui. Aí o Alexandre perguntou como ficou a alta disponibilidade do Historian. Permanece o Mirror? Sim. O Mirror ele ainda é um recurso da versão Enterprise do Historian. Ele dá para você ter até 2 Mirrors, né? Você ter 3 servidores ao invés de 2. E então continua, tá? Gustavo, beleza? Show de bola. Valeu, Gustavo. O Erivelto, tem algum estudo de caso do uso do Historian para Machine Learning? Eu não lembro de cabeça, não teria que consultar o nosso pessoal do técnico para ver se eles têm. Ou até a própria GE, né? A gente pode, tá? Só para vocês saberem, a gente pode aplicar os dados do Historian, por exemplo, dentro do Sysense ou de outra ferramenta, aplicando Machine Learning, inclusive isso já é feito, né? Mas um caso de uso específico, eu vou precisar consultar o pessoal da GE e aqui dentro da própria Quartz, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, Machine Learning, Historian. Tudo isso aqui eu tô anotando, pessoal. Eu vou anotar e mandar para vocês. Ô, Brunão, sim, Machine Learning pode ser implementado com o Sysense. O Sysense, se vocês quiserem uma apresentação direcionada, a gente pode combinar, mas o Sysense ele é um software de analytics da GE, que além de permitir você fazer, por exemplo, predição ou fazer controle avançado utilizando inteligência artificial, como o próprio Machine Learning, redes neurais, lógica fuzzy e tudo mais, ele permite que você crie modelos. Vocês devem ter trabalhado com o Simulink do MATLAB, ele tem uma ferramenta muito parecida também que permite fazer isso, tá? Caso vocês tenham interesse em falar com a gente sobre esse Sysense, vocês podem chamar a gente depois, mandar um e-mail para a gente ou falar aqui no chat,
para a gente fazer uma apresentação direcionada, tá? Ah, beleza, é isso mesmo, Albert. É legal a gente ter essa frente aí de analytics para aproveitar os dados do História, né? Leonardo, sobre o treinamento, ele é direcionado ao cliente final? Rapaz, excelente pergunta. Não sei, não me passaram isso, tá? Essa é a primeira vez que a gente está oferecendo isso, então eu vou tirar essa dúvida para você e te mando, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, treinamento usuário final. Eu confirmo para você e te falo, tá? Bom, meus amigos, eu acho que eu não esqueci de nenhuma pergunta. Deixa eu ver no perguntas e respostas aqui. Bom, do Albert eu já respondi. Marcelo Rodrigues, qual a menor taxa de coleta do Historium para coletores de Simplicity ao PCUA? Se eu não tiver enganado, Marcelo, eu acho que são 137 mil amostras por segundo por coletor, tá? Eles melhoraram isso antes da versão 22 para cá. Então, tenho 99% de certeza que é isso. É 137 mil por segundo por coletor, tá bom? Legal. Sim, vamos encaminhar a apresentação e a gravação também. A Nick acabou de mandar no chat. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que vocês tiverem, né? Putz, eu queria uma apresentação disso, igual está acontecendo do Cisense. Qualquer frente que vocês queiram, eu quero avaliar a maturidade digital aqui da minha empresa, o que dá para a gente fazer com esses dados que eu tenho aqui, a gente presta esse tipo de consultoria também, tá? Além de implementação, serviço, treinamento e todo o pacote que vocês já conhecem, tá bom? Bom, senhoras e senhores, de novo agradeço, gostaria de dizer muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Vamos continuar conversando, a gente vai mandar todo esse material para vocês e a gente mantém vocês informados dos próximos eventos. Só para lembrar, a gente vai, não sei se tem alguém aqui da região litorânea de São Paulo, Santos e região, quinta-feira a gente vai fazer um evento lá, um workshop de dia inteiro, mostrando todas as soluções, a maioria das soluções que a gente tem. Então, se vocês forem da região, podem se inscrever, é gratuito. E vai ter também uma edição em novembro em Campinas, tá? A gente já fez São Paulo, Rio, Salvador, BH, Curitiba. Agora vai ter em Santos, teve Ribeirão Preto também, e os próximos são em Santos e Campinas, tá bom? Então, para os que vão comparecer a esse evento, vai ser um prazer revê-los ou conhecê-los pessoalmente. Legal. Meu muito obrigado. Karen mandou as datas aí. Meu muito obrigado para vocês. Um abraço, boa semana, obrigado pela participação e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal.